Feche teus olhos, meus queridos. Graças te damos, ó Pai, por podermos estarmos aqui diante de Ti, para prestar melhor louvor, ó Pai, aquilo que de melhor que Tu tem nos dado. Deus, agora te apresento, Senhor, a mensageira dessa noite que vai trazer a Tua palavra, que seja canal de bênção para a vida de todos aqui. E que o Senhor complete a cada um, com cada vírgula, com cada ponto de interrogação, Pai. Que vier, ó Pai, ser mencionado, ó Pai, através da Tua palavra. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode sentar. Irmãos, a gente tem vindo aí de algumas quarta-feiras de estudo, com o tema Família aos pés de Jesus, né, pastor? E a gente tem se alimentado toda quarta-feira de um estudo diferente, um estudo edificante para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa casa. E aí hoje é eu que vou estar trazendo aqui algumas coisas para nós. E eu trouxe aqui acho que foram cinco inimigos da família. E aí, mediante o que eu vou lendo aqui, se os irmãos quiserem falar alguma coisa, dentro do que eu estiver falando, dar algum exemplo, os irmãos vão, para a gente poder interagir. Amém? E vamos começar assim. Vamos falar sobre alguns inimigos da família. Aí logo uma pergunta: será que temos deixado algum desses inimigos entrar na nossa casa? Vivemos em um tempo de crise nas famílias. Filhos desprezando os pais, pais que não têm um bom relacionamento com seus filhos, as noras, os genros que não gostam da sogra, como a gente escuta aí, tem uns memes falando das sogras, né? E não vamos generalizar, porque tem muito genro que é como um filho para sua sogra, assim como a nora também, né? Que não gosta da sogra ou do sogro. Livro de Miqueias 7,6 vai dizer: os inimigos do homem são os da sua própria casa. Esta foi uma declaração confirmada pelo próprio Senhor. O primeiro inimigo da família é o materialismo. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, vai dizer: por onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A prosperidade tem enganado muitas famílias. Há tempos atrás, as pessoas se casavam com pouco recurso mínimo. E ali juntos para construir suas vidas, conquistando tudo com muito esforço e união. Não é assim? Eu lembro quando eu estava me preparando para casar. Eu acho que quem é das antigas aí tem alguns que sim, outros não. Mas quando a gente estava se preparando para casar, hoje em dia está tudo fácil. Hoje em dia ganha casa, o sogro dá casa, os pais dão casa, tem tudo, ganham tudo. Não gastam praticamente nada, quase. Ganham móveis, eletrodomésticos. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa. A nossa casa foi começada desde o zero. Nós compramos um terreno, compramos de uma pessoa do terreno do meu pai, e ali nós levantamos a nossa casa desde o início. E tudo com muito esforço, porque o meu pai a casa dele na beira da rua principal e tinha o terreno e nós tínhamos que subir aquelas escadas. Irmãos, pensa subir escada com um saco de cimento, de areia, de pedra, de tijolo, um sacrifício para levantar aquilo dali. E era tão difícil que, assim, a gente não tinha condição de estar pagando várias pessoas para ajudar. Fazia aquele mutirão dos nossos amigos da igreja. Moisés, final de semana, estava lá, sábado e domingo, a gente carregando material. E nós demos início à nossa casa assim, desse jeito. Claro que a gente não preparou ela toda, desde o zero até o último quadro na parede. Mas a gente preparou o básico para a gente poder casar. Porque também naquela época ficar namorando muito tempo dá problema, né? Era falatório na igreja. Então, pronto, a gente tinha que casar, a gente, né, precisava não demorar muito. Só que hoje em dia, atualmente falando, o que as pessoas querem? Elas querem primeiro
ter tudo para depois então elas casarem. Ou seja, a pastora até uma vez, numa quarta-feira, ela deu um exemplo aqui, que pessoas que às vezes ficam esperando ter tudo, e quando acaba, às vezes o relacionamento fica tão desgastante durante anos, que às vezes o casal não consegue nem aproveitar aquilo que foi conquistado durante anos. Não aproveitaram, né? Mas assim, é tão bom e gratificante a gente quando dá início naquilo ali, porque a gente acaba vendo o nosso próprio crescimento, marido e mulher, antes dos filhos chegarem. Você vê cada suor seu ali, o dinheiro que você recebe, que você vai ali depositando naquilo ali, porque é o seu sonho junto com o sonho do seu marido. São os dois que querem a mesma coisa. Então, a gente vai lutando para a gente ter aquilo dali. E às vezes, ter uma casa bonita e muitos bens não é sinônimo de ter uma família feliz e unida. Às vezes você pode viver no simples, numa casa humilde, que não tenha muita coisa, não tenha muito frufru, muita riqueza, nem nada, é tudo no simples. Mas ali vive uma família feliz, uma família unida. E às vezes os pais precisam estar mais presentes na vida dos filhos. E tem muitos pais que acham que dar tudo para o filho já é o suficiente. Isso não significa o filho ganhar de tudo que ele está tendo uma boa criação. Não significa isso. Trabalhar tanto, o tempo vai passando, os filhos vão crescendo e os pais acabam perdendo os filhos para o mundo. Porque quando vai ver, os filhos já cresceram. A melhor fase da vida dos filhos é aquela fase pequena que está começando. A fase bebezinha é ótima? É, porém muito cansativa, né, Priscila? Não vou dizer que os filhos maiores que começam a andar, cada um tem o seu cansaço diferente. Quando o filho começa a andar, ele te dá um cansaço diferente, porque ele quer andar para tudo que é canto, quer mexer em tudo. Mas quando ele já começa a crescer mais um pouquinho, é a melhor fase que a gente tem da nossa vida. E muitos pais, às vezes, tá deixando tanto materialismo chegar dentro da sua casa, que estão perdendo esse acompanhamento com os filhos. Ou seja, quando forem abrir os olhos, os filhos já cresceram, já estão adolescentes e os pais não aproveitaram nada. Porque quando vê, o filho já não está nem sobre mais a responsabilidade do pai e da mãe, já fazem o que querem. Esses dias atrás eu estava vendo umas fotos lá com as crianças lá em casa e eu chorei de ver e me lembrei com tanta saudade, que vontade de voltar no tempo. Se a gente pudesse ver os meus filhos, aquelas fotinhas deles pequenininha, rindo, sorrindo, felizes, vídeos de Natan no mercado com Moisés, sabe? Pequenininho. Então, isso é gratificante, só que tem pais que estão perdendo isso, e isso é muito ruim. Então, que a gente não venha deixar esse materialismo chegar dentro da nossa casa, amém? O segundo inimigo da família eu não coloquei aqui, né? Eu acho. Pronto, não botei. Lá em Mateus 24, capítulo 43. Mas como considerar isto, se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O tempo é tão corrido e tem consumido tantas famílias, né? Não existe mais tempo de conversar dentro de suas casas com seus filhos, com seus maridos. A conversa hoje é tudo por telemóvel. Mandando mensagem de texto e às vezes chega em casa cansado do trabalho, do dia a dia, os filhos cada um nos seus quartos e ali não há diálogo, não há conversa. Só que esse tipo de conversa não supre a necessidade. É diferente você conversar por mensagem de texto e você ter o contato tete a tete com o seu marido, com os seus filhos dentro de casa, sentado em volta de uma mesa, na hora de um jantar, na hora de um almoço, enfim. Esse tipo de conversa não supre a necessidade de ter contato um com o outro. O tempo, ele é invisível, mas ele é real. Ele passa. Efésios 5:6 diz: se não nos cuidarmos, remindo o tempo, porque os dias são maus, olharemos para trás e veremos as oportunidades perdidas.
Devemos colocar em primeiro lugar o nosso relacionamento familiar. Colossenses 4:5 vai dizer: aproveitai as oportunidades que a vida nos proporciona de estar junto com nossa família. Às vezes, os membros das famílias se tornam até seus próprios inimigos dentro de casa, porque não tiveram tempo de se tornarem amigos. Já viu aquela história que às vezes acontece em algumas famílias, de primos que crescem junto e de repente cada um vai para um lado, ou ninguém fala mais com ninguém, passa-se anos e você não tem aquilo porque é cada um ali por si, e quando você vê já passou o tempo e você não tem não teve aquela comunhão, aquela união com pessoas da sua família. É como se fossem pessoas estranhas. Jesus ensinou que o pai de família, ele deve proteger a sua casa para que ela não seja roubada. Não deixe que o tempo te roube momentos com a sua família. O tempo que você tiver, eu sei que ainda mais aqui em Portugal parece que é muito mais corrido. Não sei se é só eu que penso assim, mas é. Quando a gente vê o tempo já passou, a gente tem tantos afazeres em casa e é tão cansativo o nosso dia a dia, que às vezes a gente não tem essa oportunidade. Mas se a gente não se autocorrigir, isso vai acontecendo diariamente. Quando você vê, não tem mais esse diálogo, essa conversa. Não vamos permitir isso dentro das nossas casas. Terceiro inimigo da família: egoísmo ou competição. Marcos capítulo 3, versículo 25 vai dizer: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Uma família unida consegue vencer qualquer dificuldade. Se cada um buscar seus próprios interesses, a família, ela se divide. Porque se na minha casa nós somos 4, se cada um ali buscar o interesse de cada um, em que momento ali a gente vai estar unido? Não vai estar unido. Mas se nós permanecermos unidos em um só pensamento, em um só propósito, o negócio funciona. Não é assim? Uma família unida consegue vencer qualquer dificuldade. Cada um da casa precisa saber qual é o seu papel para que todos vivam bem. Neemias 4:4 diz: pelejas pelos vossos filhos, pela vossa mulher, vossos irmãos, vossa casa. Quer dizer, é um defendendo o outro, um pelejando pelo outro. Se isso acontecer, tudo fica mais fácil. Você está sabendo que você não está sozinho. Ou seja, se o negócio está difícil para mim, eu sei que eu posso contar com meu marido, com meu filho, com meu outro filho. Vocês podem contar com cada membro da família de vocês. Ou seja, é um apoio que a gente tem. E a gente não vai, poxa, não estou sozinho. Eu sei que tem muitas famílias que às vezes acontecem situações, problemas dentro da casa, mas que infelizmente a mulher, ela não pode nem contar com o marido. O marido, às vezes, ele não está nem a par de algumas situações e ela se vê sozinha. Porque muitas das vezes, quando ela vai, talvez, falar com ele alguma coisa, ou ele não vai dar muita importância, não vai ligar muito, e ela se sente sozinha. Mas que a gente possa ter essa união dentro da nossa família. Não pensar em si e pelejarmos e ajudarmos uns aos outros. Pensando cada um em si, automaticamente isso acaba sendo o quê? Um egoísmo. E aí dentro da nossa família, a gente acaba criando inimigos ali dentro por conta do nosso egoísmo. Eu tenho isso só para mim, não divido com fulano, com o outro da casa. E quando você vê, você está completamente separado. Isso é egoísmo. E Deus não se agrada desses inimigos da nossa família. Nós não temos que aceitar esses inimigos dentro da nossa casa. Quarto inimigo da família é a infidelidade. A infidelidade tem entrado em muitas casas. É a melhor estratégia de Satanás para destruir a família. O lar cristão, ele deve ser continuação da igreja. O relacionamento dos membros da família deve ser tão santo em casa como na igreja. Os pais, os maridos e as esposas devem ser fiéis um ao outro. Assim também como os filhos entre os irmãos e os filhos com os pais.
deve haver uma fidelidade dentro dessa casa. Amém? A infidelidade conjugal não passa de um instrumento diabólico para a destruição. É o ataque perfeito para o diabo. Ele arma as ciladas, ele encontra alguma brecha, sequer para ele é o suficiente para ele devastar a sua casa. Qualquer coisinha mínima que seja, é o suficiente para ele destruir. Porque o que Satanás ele quer é envergonhar a gente diante da sociedade, diante da igreja, diante da nossa própria família. Ele quer nos humilhar, nos fazer deixar prostrado. Ele vai nos atacar na nossa base, que é a nossa família, nos nossos princípios e nos nossos valores. Vale ressaltar que o ataque, ele é usado de várias formas. Olha a história que aconteceu com Davi. O inimigo ele tirou Davi completamente do campo de batalha dele. Porque naquela altura, Davi tinha que estar presente numa guerra porque ele era rei. Só que ele não foi naquela guerra, naquela batalha. Ele enviou os seus guerreiros para ir. Ou seja, o inimigo já traçou a cilada para Davi, tirando ele do campo de batalha. Só que Davi, ele também não vigiou. Todos foram, ele ficou. E aí, quando ele está lá no terraço do palácio, ele olha para distante e ele consegue ver quem? Betseba se banhando. Se ele tivesse vigiando, ele olharia e ele entraria para dentro do palácio. Mas ele não vigiou. Aquilo dali atraiu Davi, ou seja, aquilo dali era a cilada que o inimigo já estava armada para pegar Davi. E é assim que o inimigo ele faz. Ele encontra uma brecha que eu e você às vezes damos a ele. E ele entra. E uma vez que ele entra, se a gente não estiver vigiando, a gente cai fácil. Não adianta nós orarmos, não adianta estarmos na igreja de segunda a segunda, em consagração, orando na madrugada. Mas se nós não vigiarmos, de nada adianta isso tudo. E ali Davi faz o quê? Manda chamar Betseba. E ali acontece o pecado de Davi. O que Satanás quer é tirar a gente do caminho do nosso propósito. Caminho que Deus nos direciona, que Deus preparou para nós. O diabo ele quer fazer que a gente se desvie daquele caminho. O foco dele é a família, gente. Ele vai querer atacar no nosso casamento, nosso relacionamento, marido e mulher. Ele vai querer atacar nos nossos... Se ele não encontrar uma brecha entre eu e o meu marido, em algum momento, ele vai para outro lado. Ou seja, os filhos, ou seja, a questão do planejamento financeiro que foi dado aqui pelo irmão Francisco. É uma outra arma que o inimigo ele lança ali. Através de quê? Das finanças. Porque se você não souber organizar suas finanças, vai causar briga dentro de casa. E isso é uma das estratégias dele. A brecha que a gente pode dar, como a gente está falando aqui, pode ser de várias formas. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com redes sociais, com o telemóvel. O telemóvel ele é bom, a gente tem tudo na nossa mão que a gente precisa. Se a gente tiver uma oportunidade em algum site, em alguma coisa, de clicar em apenas alguma coisa, a gente destrói o mundo com aquilo dali. É uma tecnologia que cada dia mais ela se avança. Mas também ela tem o poder de destruir apenas com um toque. Apenas com uma mensagem de texto. Se você não vigiar aquela mensagem de texto, aquele pedido de amizade que tu recebe lá no Facebook, no Instagram, se tu não vigiar, é uma brecha aberta. Porque o diabo ele vai enviar pessoas para cruzar o teu caminho.
Seja num pedido de amizade, seja numa mensagem de texto, seja em qualquer coisa, ele vai fazer alguma coisa acontecer para que você aceite aquilo dali. A estratégia dele é essa. Opa, aceitou. Já é ponto para mim. A partir do aceito, começam a vir as outras coisas. Você começa a abrir coisas, você começa a escrever coisas. Daqui a pouco, quando vê, você perdeu o controle. Mas cuidado com a internet, com os filhos pequenos. Nós temos que ter muito cuidado. O quinto inimigo da família é a comparação. A comparação, ela também é o start para destruir nossa família. O que é comparação, irmão? Quando a gente começa a comparar a minha família com a família da Thalita, com a família da Sheila, com a família da Joane, com o pastor Marcos, começa a ver comparação. Que tipo de comparação é essa? Marido vai e começa a comparar outras mulheres da igreja, da família, sei lá quem, com a esposa dele. Ele vai começar a elogiar aquela mulher, vai começar a comparar, nossa, aquela mulher é assim, ela faz isso, ela se veste bem, ela é bonita, ela trabalha na igreja, ela ora, ela canta. Ou seja, a mulher dele não é nada, tá botando a mulher dele lá no chinelo. Isso vai causar o que dentro de casa? Se meu marido fizer isso, vai causar um transtorno dentro da minha casa. Porque ele está comparando eu, que sou a esposa dele, que ele escolheu para casar comigo, com outras mulheres que ele elogia, que ele olha e que ele acha que aquela mulher é. Mesma coisa é a esposa. Nossa, aquele irmão ali, nossa, irmão bonito, prega bem, meu marido não sabe fazer nada, meu marido nem pregar não sabe, meu marido não sabe cantar, meu marido não sabe lavar uma louça. E, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa. Às vezes, as mulheres, eu vi um vídeo esses dias atrás sobre isso, às vezes as mulheres, elas perdem a bênção dela, porque elas têm a boca muito grande. Ela não consegue guardar aquilo que é dela para ela, para dentro da casa dela. Dela e do marido trata a mulher mal. Não é um bom marido. É um péssimo homem da casa. É um péssimo pai. E aí ela começa a ficar lembrando do que a amiga contou. Olha a estratégia de Satanás. E nesse vídeo que eu vi, essa mulher, ela contava para duas amigas dela. O marido dela realmente, no vídeo, parecia um homem muito bom. Dava tudo para ela, presente, cuidava dela muito bem. Amor para cá, amor para lá. É o tratar dele com ela. Só que as duas amigas eram castigadas pelo marido. Era tratada daquele jeito. Se ela está ouvindo que o marido da outra trata ela, dá tudo, faz isso e aquilo... Começa ali o inimigo ali já, a flecha. Então, irmãs, tem coisas que a gente não tem que ficar. A gente não sabe para quem que a gente está falando. Porque eu posso chegar para as minhas irmãs, para as minhas amigas da igreja, falar alguma coisa da minha casa. É tão bonito a gente falar alguma coisa da nossa casa. Mas a irmã, ela também vive aquilo dali. Ela em nenhum momento vai sentir inveja, porque ela não tem esse motivo. Ela vai se alegrar comigo, porque eu me alegro quando uma irmã é tratada pelo marido, tem uma família igual a minha, é feliz igual a mim. E fico triste quando eu sei que eu tenho uma irmã que o marido maltrata, que o filho é rebelde, que ela sofre dentro de casa com o marido. O marido trata ela, parece um ogro. Então essa irmã, ela ouve os comentários, ela fala, poxa, meu marido podia... Sei que sente, a mulher, ela sente. O marido faz algo que tu não gosta? Se o teu marido faz algo que tu não gosta, gente, senta e conversa. Casais não estão tendo nem mais diálogo dentro de casa. O casal, ele precisa ter diálogo em todos os fatores. Ele tem que ter diálogo na vida íntima dele com a sua esposa. Detalhes, irmãos. Isso faz o seu casamento prosperar. Cada dia mais tu ama mais o teu marido, cada dia mais tu ama mais a tua esposa. Diálogo com os seus filhos, em todos os sentidos, diálogo de tudo, irmãos. Tudo tem que ser conversado. Você não tem apenas um marido para prover dentro da tua casa. Tu tem um namorado, tu tem um amante, tu tem um amigo, tu tem um confidente, tu tem um companheiro, tu tem um homem de Deus que vai te ajudar nas suas guerras,
orando por você, pela sua família. E muitas das vezes, os casais estão se esquecendo disso. Às vezes ele abre a boca para contar a situação dentro de casa para A e B, achando que A e B vai resolver. Se eu estou passando um problema com meu marido, eu posso até pedir uma ajuda pastoral, dependendo da situação, se já não estiver mais no meu alcance. O pastor, que é um homem sábio, um homem de Deus, ele vai me instruir, vai me ajudar. Não é assim que acontece? Mas, irmãos, tem certos assuntos que não adianta eu ficar falando para ninguém, o diabo ele está ouvindo. É só conversar entre a pessoa. Isso é fato, é simples. Assim, as pessoas, os casais, as famílias complicam as coisas. Pronto, não comparem, irmãos. Você tem aquilo que você escolheu, foi você que escolheu, então conviva com seu marido até que a morte os separe. Se está errado, vá consertar, vá pedir desculpa, pede perdão, eu não gosto disso, não gosto daquilo, tenta resolver. Meu filho não pode isso, você tem que obedecer, tem que ouvir o pai e mãe, e pronto, e aí vai seguindo. Você vai ver como que a sua família vai ser diferente. Agora, se você se calar diante da situação dentro da sua casa e ficar permitindo aquilo ali, tipo, empurrando com a barriga, vai ficar, vai passar anos e anos. Só que a gente precisa tomar certas atitudes. Precisamos tomar. Às vezes isso parte mais da mulher. A Bíblia mesmo, ela fala que a mulher sabe, ela edifica a casa dela. Se nós não tivermos uma sabedoria de edificar a nossa casa, a casa da gente acontece o quê? Um caos, é destruída. Porque se a mulher não tiver sabedoria de lidar com a situação ali, irmãos, acabou. Ela tem que tomar atitude, mas atitude certa dentro da palavra. Porque não adianta ela querer competir com o marido dela em certas situações, porque ela não vai conseguir. Não é verdade? Então, para com isso. Parou de comparar. Aqui eu já falei o que eu... Já falei aqui isso. Olha, não perca a fé de lutar pela sua família. Esteja ela no nível que estiver, a situação que estiver, não perca a fé de lutar por ela. Neemias disse lá, continue pelejando, não pare. Use sua fé e prossiga, tenha coragem. Nós vemos a história de Davi e o gigante. Davi foi com o quê? Davi foi com tudo para cima daquele Golias. O rei Saul estava com medo, os guerreiros estavam com medo de lutar contra aquele filisteu. Mas Davi, ele foi com tudo para cima daquele gigante. Davi não teve medo. Ele falou para aquele gigante assim: tu vens a mim com espada, com lança e escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Aí eu pergunto para nós nessa noite, para cada um de nós aqui, que gigante que está se levantando lá dentro da sua casa? Pensa aí. Qual o gigante que está se levantando aí no meio da tua família? O gigante que está se levantando aí no seu relacionamento? Você está preparado para derrotar esse gigante, como Davi estava? Ou você está com medo, como aqueles homens e o rei Saul, que estava com medo de enfrentar aquele gigante? Nós aqui já falamos de vários Golias. Porque todas esses inimigos da família são Golias. Que se a gente não derrotar, ele entra na nossa casa. Espero que não tenha nenhum Golias desses aqui na casa da igreja dos irmãos. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com outras coisas e não percebemos que os Golias, eles vêm chegando devagar e a gente não percebe. Quando não vigiamos, eles já estão lá, querendo nos derrotar, atacando por todos os lados. O rei Saul, ele queria que Davi colocasse o quê? Um monte de coisa para se proteger, um monte de armamento. Que armas você tem aí nas suas mãos? De uma coisa, Davi, ele estava certo, de que Deus estava com ele. Ele podia ser pequeno na estatura, diante daquele gigante que era tão grande,
Mas uma coisa Davi sabia, que o Deus que ele servia era grande o suficiente para que através dele aquele gigante fosse derrotado. Com certeza Davi estava revestido sim, mas ele não estava revestido de escudo, ele não estava revestido de espada, de capacete, igual os outros soldados, igual o rei Saul mandou que ele colocasse aquelas armaduras. Davi estava revestido de uma glória sobrenatural, porque com certeza Davi, ele buscava o Senhor, ele orava. E só vence uma guerra aquele que busca, aquele que ora, aquele que persevera. Esteja pronto para destruir os Golias que se levantam sobre a sua família, sobre a sua casa. Aí você fala assim para mim, mas irmã Beth, eu oro tanto e nada acontece. Eu oro, e os problemas, o dia a dia a mesma coisa, os problemas, as coisas continuam acontecendo. Ô irmãos, intensifica o nível dessa tua busca aí. Está orando pouco. Tem situações que nós temos que intensificar o nível da nossa oração. Nós temos que elevar para que você ganhe a sua vitória. Ah, mas eu já intensifiquei o nível da minha busca, mesmo assim não resolveu. Então, irmãos, está faltando aí um posicionamento. Alguma coisa está errada. Porque não adianta a gente orar e a gente não se posicionar. Deus, ele não vai te responder enquanto você não estiver posicionado como o Senhor quer. Amém? Está faltando nós nos posicionarmos. Eu duvido, irmão, se a gente não se colocar ali diante do Senhor, conforme a vontade, conforme o querer do Senhor, nos revestirmos de glória, nos revestirmos da couraça da justiça, de oração, se a gente não vence os gigantes que vão surgindo. Porque todo dia tem um. Seja no nosso trabalho, seja no nosso ministério, onde somos atacados também muito. E dentro da nossa família, que é o alvo principal. Tem pessoas que vão empurrando os problemas assim, de qualquer jeito, vão dando aquele famoso jeitinho, né? Daqui, dali, vão dando jeitinho, tipo, tá conversando com o marido, qualquer coisinha que acontece, a conversa já foi para outro lado, aí tipo assim, não resolve. Aquela conversa, aquele diálogo se encerra, ou seja, ficou um ponto de interrogação, porque você não resolveu. Seja com seu marido, seja com seu filho, seja em qualquer situação. Vão empurrando, sabe? Ao invés de dar um jeito de resolver naquele momento a situação, não. Vão ali empurrando. Brigou com o marido, não resolve, fica por isso mesmo. Os filhos fazem coisas erradas e aí é o famoso ditado, tapa o sol com a peneira, nada se resolve. Tá melhor agora, mas daqui a pouco começa tudo de novo. Da próxima vez o problema ainda é maior ainda e se agrava mais ainda. E vai aumentando. Quando você percebe, não tem mais jeito. Aí se torna muito difícil o que você poderia ter resolvido lá atrás, quando ainda estava pequenininho. Se tornou um negócio muito grande. E aí você fica desesperado em como você vai resolver aquilo. Vou dar um exemplo aqui. Meu marido, na quarta-feira, para quem estava aqui, ele trouxe o estudo falando do alicerce, né? Da casa firmada na rocha. Jesus, ele tem que ser esse alicerce, ele tem que ser a coluna, ele tem que ser o alicerce lá da fundação, ele tem que ser a coluna, ele tem que ser o tijolo, ele tem que ser tudo na tua casa. Ele tem que estar ali no centro. E ele deu um exemplo que eu vou usar o mesmo exemplo que ele deu com as goteiras dentro da nossa casa. Quando você empurra as coisas assim devagar, ao invés de resolver, é você deixando aquela goteira pingar e você não conserta. Ela vai pingando lentamente. Você olha para ela assim, bota um pano, seca, ela tá ali bem devagarzinho. De vez em quando ela vem, né? Secou, ok. Daqui um tempo dá uma chuva, aquela goteira que tu não consertou, ela já começa a aumentar o nível de pinga-pinga. Não é assim?
E vai crescendo. Até chegar o momento que essa goteira, em algum momento, se tu não consertar, ela vai encher um balde. Se tu colocar ali, aquele balde vai jorrar. Não é assim? Não é assim que acontece com as goteiras? É assim. Sabe por que isso acontece? Quando ela começa a entornar? Porque lá no início, quando ela estava bem assim, bem lentamente pingando, tu não consertou. Não corrigiu. Não teve diálogo. Sabe o que significa essas goteiras, irmãos? Eu não estou falando goteira de água pingando no telhado da nossa casa, não. Eu estou falando aqui o lado espiritual. Essas goteiras, elas significam os problemas, são os problemas. O desastre que acontece no meio da família, são as brigas, são as discussões, são os Golias que vão entrando lá e tu vai deixando. A quantidade de goteira que vai pingando, quando ela já está no nível elevado, é porque ali houve falta de oração. Você não ora, a goteira aumenta. Ou seja, você não ora, os problemas continuem. Aí vem as brigas, as guerras, e aí daqui a pouco tu vê, tu tá com uma família bagunçada, um casamento bagunçado, que tu já não sabe nem mais o que tu vai fazer para resolver. Queridos, nós já estamos encerrando. Vamos fazer como Davi, vamos derrubar esse Golias dentro da nossa casa. Esse Golias, irmãos, ele é Satanás. Que ele quer entrar para destruir a nossa família. Vença ele em nome do Senhor dos Exércitos. Faça como Davi. Vá em nome do Senhor dos Exércitos. Guerreie pela sua família. Derruba esse gigante. A sua família é do Senhor. Seus filhos são do Senhor. Seu casamento é do Senhor. A sua esposa é do Senhor. O seu marido é do Senhor. Irmãos, edifica a sua casa sobre a rocha. Jesus, ele tem que ser, como eu falei, o alicerce, a fundação. Ele tem que ser o centro da sua casa. Se ele não for, essa casa, de alguma maneira, ela vai minar ali dentro algum Golias. E quando mina, irmãos, é difícil. Tem Golias que ele só vai ser derrubado através de jejum e muita oração. E a gente sabe que tem famílias aí que não estão preparadas para isso. Eu estava conversando com uma família esses dias. Eu nem continuei por telefone. Porque a gravidade da situação é tão gigante, irmãos, que eu falei, isso aqui não tem como mais conversar por telefone. E eu fico tão triste, olha, esses dias que a gente está tendo esses estudos, e cada dia mais tem sido mais edificante para nós. Teve uma quarta-feira que acho que foi na quarta-feira passada, que eu estava chorando tanto ali sentado no meu lugar, diante da situação de duas famílias, que eu falei assim, Senhor, assim, meu marido, ele falou aqui em cima do púlpito, eu sou feliz no meu casamento, eu sou feliz na minha família, eu sou feliz na minha casa. Assim como eu posso abrir a boca para dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, que o Senhor está no centro da minha casa, que eu faço de tudo para não deixar abrir uma brecha. A gente não é perfeita, irmãos, eu não sou perfeita não. Mas se nós estivermos ali em vigilância, em oração, mas vigiando, a gente vai fechando as brechas. E o inimigo, ele não entra na nossa casa. E assim como eu tenho a minha família assim, eu quero que a família dos meus irmãos seja a mesma coisa. Eu não aceito, irmãos, isso dentro da minha casa. Assim como eu não aceito isso dentro da casa dos irmãos. Quando eu escuto alguma coisa, que está tendo alguma desavença numa casa, com o marido, com a esposa, com o filho, e está acontecendo ali uma devastação, eu fico, Jesus, há poder no teu sangue. Jesus, tem misericórdia. O Senhor é poderoso para restaurar, Senhor. Coloca o que está fora do lugar no lugar. Precisa de um posicionamento, e muitas das vezes essas famílias estão tão assim desacordadas, talvez já estão sem força, sem fé, que não estão tendo essa visão. E cabe nós, igreja do Senhor, nós que estamos aqui, que é o corpo de Cristo, que vivemos em comunhão, é buscar uns pelos outros. Vem cá, você não está tendo força, nós estamos aqui.
para orar, para te ajudar nessa guerra, para levantar essa família, para levantar, restaurar esse casamento. Irmãos, não vamos permitir que isso aconteça dentro da nossa casa. Nós temos autoridade, irmãos. O Senhor Jesus, Ele nos deu autoridade para nós guerrearmos, nós declararmos dentro da nossa casa que a nossa família é do Senhor. O diabo não tem poder sobre a nossa casa. O diabo não tem poder sobre o nosso casamento. O inimigo, ele tenta todos os dias fazer com que e brigue com meu marido. Às vezes chega em casa e há uma discussão. Às vezes é alguma coisa com os filhos. Seja lá qualquer coisa, uma mínima coisa. Ele quer fazer aquilo se tornar numa coisa gigante. Para fazer, opa, dentro daquela casa é feliz, aquela casa não tem briga, aquela casa tem oração, mas eu vou tentar de alguma forma entrar ali. Só que eu declaro dentro da minha casa. Teve um dia desse ali, que alguma coisa aconteceu, já tem um tempo, não lembro o quê. Só sei que eu saí da minha sala, eu saí batendo o pé e eu comecei a falar, em nome de Jesus, eu declaro, diabo, tu não vai ficar dentro da minha casa. Tu vai sair daqui, porque aqui não é o teu lugar. O Espírito Santo de Deus habita dentro do meu lar. Ele está aqui nessa sala, no meu quarto, no quarto dos meus filhos, na cozinha, na varanda, no banheiro, em todo canto da minha casa. Aqui você não tem vez. E está faltando, irmãos, o casal, a família, declarar isso dentro da sua casa. Declare isso, irmãos. Profetiza sobre o seu casamento. Profetiza na vida dos seus filhos. Não aceite nenhuma palavra que venha dizer o contrário. O seu filho é bênção. O seu filho vai ser um missionário. O seu filho vai ser um homem de Deus. A sua família vai prosperar. A sua família vai crescer no seu ministério. Deus vai te usar. Deus vai te levar. Deus vai fazer. Deus vai acontecer. Profetiza isso dentro da sua casa. E vença esses Golias. Não permita que esses Golias entrem na sua casa mais. Amém? Que possamos ficar com essa palavra nessa noite e guerrearmos todos os dias, para que a nossa família possa estar sempre ao pé da cruz, possa estar de pé todos os dias e fechando as brechas. Mas vamos continuar orando, irmãos, mas vamos também vigiar. Amém? Amém.